E aí, galera, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui com as resoluções do Enem. Para quem não me conhece, eu sou a professora Gabriela Paiva e estamos aqui com Aprendendo a Aprender. Hoje a gente trouxe as competências de área 3 com habilidades 10, 11 e 12. Esse projeto, para quem está chegando agora, é um projeto direcionado a conhecer a estrutura e como vem apresentada as situações, problemas do Enem. Ou seja, o Enem é dividido entre competências e cada competência tem as suas habilidades. A gente vai fazer aqui a resolução comentada das habilidades da competência de área 3. E aí você pode acompanhar tudo isso lá na página do Instagram, o @gabriela_paiva._, onde a gente tem todas as semanas, né, diariamente, postagem de conteúdos exclusivos, orientação, resoluções e a parte das competências e habilidades do Enem. Super bacana, tá? Então, assim, o lema é sempre conhecer para dominar. Se eu conheço, eu tenho uma chance muito maior de dominar aquela situação, problema. Então, vamos dar início agora com a habilidade 10. Identificar relações entre grandezas e unidades de medidas. Então, essas grandezas a gente tem que reconhecer e trabalhar as suas devidas unidades, transformações e os cálculos qual for solicitado. As distâncias entre as estrelas, os planetas e os satélites são muito grandes. Então, aqui a gente já, de cara, já entende que a gente vai trabalhar com situações bastante grandes. Com o quilômetro não é uma unidade adequada para medir essas distâncias, criou-se a unidade ano-luz. O ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Considerando que a luz se desloca no vácuo de 300 mil quilômetros por segundo, o ano-luz equivale a aproximadamente 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Então, eu já posso ver que eu estou trabalhando com realmente valores extremamente grandes. Aqui está a situação, problema, os itens, né, que o Enem nos forneceu para a gente marcar como correto, e ele pede. Usando potências de base 10, podemos escrever. Muito bem, olha só, galera. Aqui é a pergunta-chave. Eu vou pegar esse valor aqui e vou escrever ele em potências de base 10. O que é isso, hein, gente? Notação científica. Então, para quem não lembra, notação científica é justamente aquela situação onde eu vou demonstrar valores em base 10, tá? Então, aqui existe uma regrinha para que isso possa acontecer. Isso nada mais é do que deslocamento de vírgula. Então, quando eu desloco a vírgula para a esquerda, esse expoente ele vai ser negativo. Quando eu desloco a vírgula para a direita, esse expoente vai ser positivo. Nossa, Gabi, eu não entendi muito bem, não. Então, peraí que eu vou fazer um exemplo para você. Eu tenho aqui o valor 0,0002 e preciso demonstrar ele em notação científica. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu estou vendo que a vírgula ela se encontra bem aqui. Então, ela vai andar para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda, né? Aonde o número está. 2, 3, 4. Olha só onde é que ela ficou. Então, aqui o meu novo número vai ser 2 vezes 10 a menos 4. Observa que o expoente ficou o quê? Negativo. Então, agora eu vou fazer um exemplo com a vírgula andando para a direita. Muito bem. Eu tenho aqui 950 mil. A vírgula ela se encontra bem aqui. Para que eu possa eliminar essas casas decimais, eu tenho que andar para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui ficou 9,5 vezes 10 a quinta potência positiva. Por que positiva? Porque a vírgula caminhou para a direita. Quando é que é negativo, expoente? Quando a vírgula caminha para a esquerda. Então, muito bem. Vamos dar continuidade agora com a nossa resolução. Primeiro, a gente vai descrever o valor, né? 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Quantas casas decimais esse número tem, galera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casas. Mas eu tenho que deixar, como a regra da notação científica ela diz, um número abaixo de 10.
tá? Então, qual o número seria? Eu vou trabalhar, então, 95 e 11 zeros. Eu vou trabalhar esse número de maneira que ele fique um valor menor que zero, que 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem. Então, aqui vai ficar 9,5 vezes 10 a 12 positivo. 12 positivo porque minha vírgula andou para a direita. Gabi, mas lá nos itens de resolução não tem esse 9,5, só tem 95. Pois é, isso aí foi um mistério. Por que eu escolhi essa questão? Justamente para mostrar para vocês essa situação. Bem atípica, eu acredito, né? Porque uma prova a nível de Enem vir com uma situação dessa forma, realmente eu fiquei bem, assim, admirada. Eu não vou mentir para vocês. A regra da notação científica é que o valor determinado, né, ele fique sempre menor que 10, para que ele possa ser multiplicado por uma potência de base 10. Ou melhor, por 10 elevado a um determinado expoente, que equivale à quantidade de casas decimais que estamos trabalhando, ou que seja para a direita ou que seja para a esquerda. Porém, o Enem, não sei explicar para você por qual motivo, não trouxe assim. E sim dessa forma. Ou seja, ele deixou o 95. Porém, 95 é maior que 10. Então, eu vou deixar isso aqui bem claro, tá, gente? Para que vocês futuramente possam até contestar uma situação dessa em determinada prova de concurso ou avaliativa. Então, para o Enem, o item correto seria o C. Contudo, deixo aí as minhas observações, tá? Então, vamos seguir adiante. Competência, ou melhor, habilidade 11. Utilizar noções de escalas na leitura da representação das situações do cotidiano. Gente, essas escalas, elas estão relacionadas com medidas diárias, tá? E situações do cotidiano são situações que acontecem no nosso dia a dia. Vamos ver aqui. Aqui está a nossa imagem. Então, vamos lá. É comum em conversas informais ou mesmo em noticiários o uso de múltiplas da área de um campo de futebol, com as medidas de 120 metros por 90 metros. Aqui é um retângulo, né? De cara a gente já sabe disso. Para auxiliar a visualização de áreas consideradas extensas, nesse caso, qual é o número de campos de futebol correspondente à área aproximada do bioma Pantanal? Então, aqui, ele deu uma listagem para a gente aqui de todos esses biomas, mas ele está se referindo apenas ao bioma do Pantanal. Aqui ele deu uma lista, ou melhor, os itens o qual a gente deve marcar como opção correta. Bom, aqui eu tenho que saber o quê? Que eu vou trabalhar com áreas de medidas de comprimento, metros ao quadrado e possivelmente quilômetros ao quadrado, né? Então, vamos lá. A área do Pantanal equivale a 150.355 quilômetros quadrados. A área do campo de futebol, 120 metros por 90 metros. Isso aqui é um campo, tá, galera? Eu vou multiplicar metro por metro, que vai dar metros por segundo, 120 por 90, que vai dar 10.800 metros quadrados. Porém, eu tenho que trabalhar em quilômetros, porque a nossa área equivalente aqui está em quilômetros quadrados. Então, eu vou transformar esse valor em quilômetros quadrados. Para quem não lembra, metros, ele está a 3 casas do nosso quilômetro. Ou seja, decâmetro e hectômetro. Então, assim, eu vou andar 3 casas. Se a minha vírgula ela se encontra 10.800 metros quadrados aqui, 1, 2, 3. Então, ele vai ficar apenas 10,800 quilômetros quadrados. Então, agora a gente vai fazer uma regrinha de 3 para a gente obter o valor que a gente quer encontrar. Como assim, Gabi? Observe isso aqui, ó. Isso aqui equivale a um campo. Mas eu não quero saber somente um campo, eu quero saber quantos campos eu vou ter dentro dessa área aqui, que é a área que eu estou me referindo. Então, eu vou fazer a nossa famosa regra de 3 e vou encontrar esse valor bem aqui, ó. X multiplica por 10.800, que será igual a
Vou fazer bem aqui para ficar mais explicadinho, tá? Ó, x vezes 10,800 km² é igual a 150.355 km². O 10,800 está multiplicando, ele vai passar a dividindo. Então, tá aqui, ele está dividindo. Muito bem. Quando eu efetuo essa divisão, eu vou encontrar justamente esse valor, que se refere a 14 milhões de campos de futebol dentro de uma área de 150.355 km². No caso, a área do bioma Pantanal. Tá bom, galerinha? Então, o item correto é o item E. Para mais dúvidas, não esquece de deixar aí nos comentários. Deixa o like de vocês, que isso é muito importante para o canal, para a gente continuar trazendo essas resoluções, tá bom? Então, vamos lá, passando adiante para a nossa próxima habilidade. Habilidade 12. Resolver situação ou problema que envolvam medidas de grandezas. Pronto, essas grandezas são aquelas que a gente já conhece, a de volume, a de comprimento, né? Então, a gente vai apenas trabalhar com essas medidas, fazendo as devidas transformações ou os cálculos que forem solicitados. Uma fotografia tirada em uma câmera digital é formada por um grande número de pontos, denominados pixels. Comercialmente, a resolução de uma câmera digital é especificada indicando os milhões de pixels, ou seja, os megapixels de que são constituídas suas fotos. Ao se imprimir uma foto digital em papel fotográfico, esses pontos devem ser pequenos para que não sejam distinguíveis a olho nu. A resolução de uma impressora é indicada pelo termo DPI, Dot per Ink. Acredito que esteja certo a pronúncia, tá, galera? Que é a quantidade de pontos que serão impressos em uma linha com 1 polegada de comprimento. Uma foto impressa com 300 dpi corresponde a cerca de 120 pontos por centímetro. Terá boa qualidade visual, já que os pontos serão tão pequenos que o olho não será capaz de vê-los separados e passará a ver um padrão contínuo. Para se imprimir uma foto regular de 15 centímetros por 20 centímetros, com resolução de pelo menos 300 dpi, qual é o valor aproximado de pixels que a foto terá? Então, a gente já está vendo aí que a gente está trabalhando com transformação de medidas, né? Aqui os itens que a questão nos forneceu, mas antes de passar para a resolução, eu quero deixar uma observação aqui. Galera, observe como que essa questão ela vem apresentada. Um texto gigantesco, vamos dizer assim, o qual você precisa ler, e lá no finalzinho, ó, vou até colocar bem aqui a pergunta propriamente dita. Então, é muito importante que você desenvolva essa habilidade de leitura e de interpretação contextualizada, porque é extremamente, vamos dizer assim, delicado, porque o Enem ele já não fornece um tempo suficiente para resolver uma prova tão complexa e ainda traz questões com a contextualização tão gigantescas dessa forma. Então, muito cuidado nesse momento, tá? Sempre observar o que realmente está sendo solicitado, sempre separar os pontos principais, no caso que a gente fez aqui, são o tamanho da foto que ele quer com a resolução que ele precisa. Então, sempre colocando esses pontos principais. Então, vamos lá. Vamos passar agora para a nossa resolução. A fotografia possui 120 pontos centímetros, logo em uma área de 1 centímetro quadrado. Galera, isso aqui é realmente o que eu preciso começar. Para cada centímetro quadrado equivale a 120 pontos. Mas aí eu preciso transformar esses 120 pontos em centímetro quadrado. Então, se é quadrado, eu vou trabalhar então com uma foto de 120 por 120, que vai me dar então a equivalência de 14.400 pontos centímetros quadrados. Beleza. Então, eu já sei que a foto que eu preciso transformar aí equivale a 15 por 20. Fazendo essa multiplicação centímetro por centímetro, eu encontro centímetro quadrado. 15 por 20, eu encontro 300. Beleza. Só que eu sei que a cada centímetro quadrado desse, eu tenho 14.400 pontos. Então, quanto eu vou ter ao total nos 300 centímetros quadrados? É isso que eu vou descobrir agora. Montei a minha regra de 3. X vezes 1 é x. 14.400 vezes 300. X equivale a
4.320.000 megapixels. 4.320.000 megapixels. Mas aí aqui a gente vai ter que fazer essa transformaçãozinha, né, para megapixels. Então vamos lá. Eu vou fazer a nossa notação científica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar 4,32 vezes 10 elevado a 6 positivo. Gabi, por que 6 positivo? Porque a minha vírgula andou para direita, logo o expoente é positivo. Então, gente, os megapixels ele é baseado em multiplicações de 10, tá? Só para poder deixar claro. E o item correto aí é o item E. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essas são as resoluções das habilidades 10, 11 e 12. Sempre observando muita leitura, muita observação. Cuidado para não se perder nos textos, que eles são bem extensos. E no mais, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Dá um feedback pra gente se vocês estão gostando das aulas, o que vocês estão achando, quais sugestões para melhorar, que isso é muito importante. Segue a gente lá no Instagram, tá? Eu vou deixar aqui o arroba do Instagram. Lá tem bastante conteúdo exclusivo. Ou é ponto, underline, ou underline, ponto. Lá tem bastante conteúdo exclusivo. Lá você vai ter acompanhamento mais próximo. Tem grupo de WhatsApp para tirar dúvidas. Então, assim, a gente está fazendo de tudo para poder ajudar vocês de uma forma bastante eficaz. Então, eu vou esperar vocês lá. Aguardo a visita de vocês aqui e o feedback de vocês, que é muito importante, tá? Compartilha com quem precisa e deixa sempre um alôzinho pra gente. No mais, tchau, tchau e até a próxima.